Fala pessoal, a gente começa hoje mais um Fala Construção, o podcast do Guia do Construtor. Tô aqui com grandes convidados aqui hoje, um bate-papo hoje que vai ser muito interessante sobre assuntos ligados aí à construção e a gente vai conversar um pouquinho mais com eles para saber um pouquinho da opinião deles sobre o mercado e a experiência que eles têm aqui hoje. Esse ano é um ano especial para o Guia do Construtor, né, pessoal? Então, a gente está fazendo 25 anos aí de estrada, o Guia do Construtor. Então, em junho, inclusive, a gente vai ter um evento especial do Guia, né, comemorativo. Então, um marco aí que a gente está muito contente e a gente está celebrando muito esse momento que a gente está vivendo aqui hoje, né? E, sem mais delongas, eu quero já apresentar os nossos parceiros aqui. Hoje, deixa eu já colocar aqui, queria apresentar Francine Fernanda Alonso, é empreendedora, sócia da JAP Filme, há 30 anos, atua na área de visitas técnicas, na área da arquitetura, formada na área de educação plena, Unip, e gestão em venda Senac, isso mesmo? Correto. Seja muito bem-vinda, viu, Obrigada. Francine? Gente, estou aqui também com meu amigo Rogério, já conheço ele já há um tempo, um parceiro aí de outros ares aí também, né, Rogerão? Isso aí. Rogério Pericini. Exato. É isso aí. Administrador de empresas, pai do Bernardo, 8 anos, atua na área de construção civil, especialista na locação de containers marítimos e também utilização de containers para projetos. Atualmente é diretor da Compass Containers, empresa familiar de 32 anos de história, com matriz em Santos e fábrica em Sorocaba. Seja muito bem-vindo, viu, meu parceiro? Isso aí, Marcelo. Prazer estar aqui, cara. Legal. E aqui com o meu mais novo amigo, já chegando aí, né? Ayrton, achei muito bacana o jeito que você já entrou para dentro da comunidade do Guia do Construtor. Isso é muito legal, cara. Então, Ayrton Monteiro, ele é empresário no setor automotivo e da construção civil, sócio nas empresas Máquina à Obra Locações e Class Auto Service. É isso, Class? Isso, Class Legal. Auto Service. Técnico e bacharel em Ciências Contábeis, com MBA em Gestão Financeira e Controladoria pela Fundação Getúlio Vargas, Master Pratiquer da PNL, Programação Neurolinguística. Master Practitioner. Legal. 30 anos atuando na indústria, comércio e prestação de serviço. Seja muito bem-vindo, viu? Isso. Muito obrigado pelo convite. Para mim é sempre um aprendizado estar com vocês aqui. Legal. É isso, gente. Bom, a gente está aqui hoje... A gente está no mês agora de abril, né? Eu queria, assim, todos aqui com muito tempo de experiência aí na área de construção, né? A gente sabe que o nosso ano ele é sazonal muitas vezes, né? Começo, meio do ano, dependendo do seu segmento e da sua área. Eu queria fazer uma primeira rodada para vocês falarem um pouquinho como que vocês estão sentindo o mercado de vocês agora no mês de abril, nesse começo de abril, e o que vocês acham aí, de maneira sincera, para os próximos meses, se vocês estão com uma expectativa positiva, como que é isso para vocês hoje, né? A gente sabe que o mercado da construção é um mercado que ele é um motorzão, né? Da economia, quer queira ou não, né? Com todos os desafios, ele está sempre ali no movimento, né? Mas saber um pouquinho da área de vocês, daí vocês já aproveitam e falam um pouquinho do que vocês fazem e já traz um pouquinho dessa fala, tá bom? Ayrton, quer começar? Pode ser. Bom, no meu caso, a nossa empresa está completando 2 anos agora, no segmento de linha leve de construção. Então a gente vem em expansão, a gente vem crescendo 10, 15... Para quem não sabe, locação de máquinas e equipamentos. De máquinas e equipamentos, né? Voltado à linha leve e ferro, que a gente chama. Linha leve seria o quê, mais ou menos? Betoneira, compactador de solo sapo. Tá. Então não entro em máquinas grandes. Bacana. Como reto escavadeira, então não vou para essa linha, porque também tem pode ser alugado também esses equipamentos. Então a gente trabalha o forte linha leve, bastante escora, andaime, vamos depois entrar com um pouco de plataforma
ferramenta elétrica, tudo que for pequeno, vamos considerar o leve, né? Boa. E a gente vem crescendo, a gente tem um projeto ainda de crescimento para esse ano, em torno de 50% de venda. Então não estamos sentindo muito se o ano é bom ou ruim, porque tem um trabalho a ser feito ainda, tanto de marketing, de vendas e de parcerias. E a loja fica aqui região? A gente está em Votorantim, Tá. próximo ali ao condomínio Sunset, Boa. ali Parque Bela Vista, né? Então, uma área Qual ali de condomínio você 600 acha que metros. está com mais obras em Sorocaba hoje? Se fosse dar um chute. Alphaville, né? Alphaville? Todos Primeiro- Alphavilles? O Terras Terras Alfa lá, né, agora que é- tá com bastante. Eu vou até anotar esse aqui, porque eu acho que eu vou fazer o café da manhã dos condomínios lá nesse condomínio aí. Terras Alfa? Terras Alfa ele é o Tem último, bastante, né? Lá né? depois do Alphaville 4, que é o mais recente, né? Que foi A inaugurado. gente fez o café da manhã nos condomínios 2 vezes no 4. Só que daí agora acho que esse Terras Alfa então tá mais... É porque liberou há um ano atrás, então... E qual outro? Eu atendo o IBT, todos Qual? eles, o Royal, Mas o qual? Reserva Tá com bastante tá com obra, mais né? obras, eu atendo Reserva. Legal. Atendo muito rua também, né? Não só condomínio, então a gente tem bastante obra. Tá. Votorantim tem, Vale Azul, tem alguns outros condomínios, alguma coisa na Aldeia da Mata. Mas e o que assim, você tá sentindo? Como foi pra você o começo do ano e o que você acha? Se fosse fazer eu no seu ponto de vista. não sei se é otimismo ou realidade, mas foi bom, tá sendo bom, a gente ainda Tá. tá investindo, tá comprando equipamento. Eu tô tendo demanda que eu tô precisando comprar equipamento todo mês, toda semana praticamente. Tá. Amanhã mesmo a gente vai para Feicom comprar mais coisa. Legal. Então eu tô sentindo que não freou, não parou e não vai parar, principalmente a construção. Ou eu tô na contramão do que o pessoal fala por aí, eu também não deixo me abater muito com comentários, eu tento blindar e focar e trabalhar. Legal. E até porque eu tô em 2 segmentos, a oficina também não tem abalado. A oficina você tem há mais tempo, né? A oficina 10 anos. A máquina obra, ela tem. A gente entrou em linha leve agora, mas a empresa tem 12 anos. Eu passei por metalúrgica. Não é usinagem. franquia ou não? É uma Não. empresa própria? Ainda não. Ainda não. Ah, Ela é toda boa. formatada para que seja. Legal, top. Ela é formatada com padrões para ser. Legal, legal. Mas não é. E ainda mais com esse realidade. MBA ainda, né? Em controladoria, então saber mexer com grana deve saber, né? Eu acho que a gente aprende todo dia. Legal, boa. Um pouco ainda é o feeling, ainda precisa, né? Legal. É o dia a dia. Certo. E você, Rogério? O que você tá... Cara, acho que tem muito... O Ayrton tava comentando, acho que dessa energia, né, que o pessoal passa no mercado. Muita gente pessimista, né? Então você senta, às vezes, numa roda de conversa, tá todo mundo, pô, mas esse ano tem eleição, mas tem Copa do Mundo, feriado de monte, não sei o quê, ninguém vai trabalhar. E eu também vou mais ou menos nessa linha dele, de ir na contramão. Eu acho que, assim, trabalho, a gente trabalhando direitinho, correndo atrás, nunca vai faltar. Então, eu acho que tem que ser um ano... Certamente vai ser um ano desafiador, sim, mas acho que a gente tem que se preparar para isso, né? E então, procurando fazer as coisas certas, eu acho que sempre vai ter mercado. Legal. Então lá, até o momento, a gente não percebeu, assim, do ponto de vista da locação. Para quem não sabe, fala aí um pouquinho o que você faz, em poucas palavras. Então, vamos lá. Seu pitch. Para essa parte de locação de containers marítimos para obra, né? Então, lá, o cara precisou de um container de almoxarifado, um depósito, um vestiário ou um escritório, enfim, a gente consegue mobilizar esse container na obra para ele. Ele vai usar durante o período que ele necessita e depois ele devolve, sem ter a necessidade de construir uma estrutura em alvenaria que vá durar, precisar por pouco tempo, mas que ele depois ele não tem o que fazer com ela, vai ter que demolir, enfim. Ou construir aqueles de madeirite, né? Aquelas estruturas de madeirite que é só para o tempo da obra, mas numa qualidade inferior, uma estrutura que não fica legal para os colaboradores usarem, né? Enfim, então a gente faz essa alocação. Para essa parte de obra, como você bem falou no começo, acho que obra nunca para, né? Então, assim, você tem um déficit habitacional absurdo no Brasil, então sempre vai ter construção de casa, sempre vai ter construção de condomínios de prédio, enfim. Então, acho que vai continuar sendo o motor da economia, participando muito do PIB e tudo mais. Sim. Então, pra gente, a gente não sentiu nenhum tipo de alteração nesse mercado. O mercado que a gente sentiu um pouquinho mais de alteração foi na parte dos projetos, porque daí realmente já é um desembolso maior, né? Não é como é o da locação, que é um ticket médio mais baixo,
mas quando você precisa realmente tirar uma ideia do papel, então, eu vou montar uma loja ou vou construir uma casa de veraneio, eu acho que numa situação como a de hoje, onde muita gente fica ressabiada ou quer esperar ver o que vai acontecer nas eleições, às vezes, então você tem um pouquinho menos de pessoas que tiram do papel as ideias, então aí sim a gente sentiu um pouquinho mais. Então nesse ano começou de uma forma mais tímida do que os outros anos que passaram nessa parte de projetos. Que a gente chama de projetos especiais, né? A gente usa o container também como a principal matéria-prima e a gente vai transformar ele numa casa, numa loja. E quanto que representa hoje a alocação de container para a obra mesmo? Aqueles container que... Do nosso faturamento? Do seu faturamento. Cara, hoje. do nosso faturamento hoje é 70%, basicamente, é a parte de locação. Caramba, cara. Então a gente que tem... é aqueles containers mais simples, vamos dizer, que é aqueles container rápido. Não só mais simples, porque tem vários modelos, mas você a grande... você tem uma variedade de módulos, né? De tamanho. A gente tem uma variedade de modelos de container para alocação. Inclusive, eu já fui lá na fábrica dele, é uma puta fábrica, né? Vai. Não, sem legal. modéstia, vai, cara, porque fica lá depois de Aparecidinha, é isso? Na Aparecidinha ali. Aparecidinha, né? No sentido ali... É um galpãozão grande, tem quantos mil metros lá? São 14 mil metros quadrados, 1.400 de galpão e o resto a área de terreno que a gente usa para depósitos dos containers mesmo. Porque os containers casa, eles fabricam lá dentro, então já sai meio que pronto, né, as casas lá de dentro. A ideia é muito legal visitar lá. A ideia, já fica o convite aqui para vocês, caso tenha interesse de dar um pulo lá para conhecer, a gente toma um café junto, mas justamente assim, a ideia lá é a gente pega o container marítimo, cru, como a gente fala, que é o que é usado na navegação, e a partir dele a gente transforma, e a ideia, dependendo da quantidade de espaço que a pessoa precisa, se for um container só, ele vai chegar 100% pronto na casa da pessoa. Então toda a parte elétrica, hidráulica do container, ela já está toda feita, revestimento, isolamento termoacústico, piso cerâmico, enfim, 100% pronta só para ele ligar na energia, ligar na água e no esgoto. E vocês dão todo o suporte de conexão do container final na obra, no radier, né? Toda, lá em cima. Toda a orientação, e a gente faz a entrega no local, já com o caminhão Munk para posicionar o container no lugar. Então, a fixação dele certinha. Exatamente. Então, a proposta para isso é de você não ter a dor de cabeça que hoje muitas vezes acaba tendo pela falta de mão de obra, ou às vezes pela falta de atenção da mão de obra em si durante o processo da construção. E aí, nesse caso, como é um ambiente controlado, então, assim, fica mais fácil da gente executar dentro do prazo do cronograma, entregar um produto de qualidade. Então, essa é a proposta do nosso produto quando a gente fala em projeto, por exemplo, de uma casa container. Animal. E, assim, você falou que você tem a mesma linha de pensamento, né, do Ayrton, né? Realmente, é muito louco, né? Como a gente consegue ver o copo tá meio cheio ou meio vazio, né? Putz, cara, às vezes eu me pego, assim, né, numa semana que você tá meio... Putz, só olhando as dificuldades, né? Em vez de agradecer as coisas boas também que estão acontecendo, né? Então, esse lance parece besta, mas, faz muito sentido. É o que te mantém no caminho, né? Se você... Faz movimentar. Exatamente. E sempre, acho que todo mundo fala que momentos de crise também, quando tem, ele é oportunidade, né? Então você vê várias empresas às vezes tirando o pé de um investimento, né, deixando de atuar no mercado, e certamente ela vai estar abrindo espaço para que a gente possa crescer dentro daquele mercado. Então vai essa lição de casa do financeiro, vai uma série de outras coisas, mas assim, você tem que estar preparado até para que nesse momento às vezes você possa acelerar. Exatamente. E tem o pós-crise, que daí volta tudo, né? Sim, é uma demanda reprimida. É uma demanda reprimida. Eu acredito que você se preparar e segurar. Sim. E tentar ser otimista, né? Mas eu vejo que a mídia interfere muito nisso, né? Ela gosta de dar aquela... Você TV, você já fica meio, né? Então, às vezes é melhor não assistir os canais abertos. e assistir... Eu diria Netflix, que a crise ela não é financeira, né? Ela é psicológica. É psicológica. Meu avô tem a realidade. Meu avô tinha construtora. Ele já falecido. A maioria das casas do Lago Azul ele que fez. Que legal. Até aquela parte lá que joga um golfe. E eu era pequena na época, né? Eu lembro que ele falava, não, a crise tá na cabeça das pessoas. Quem quer trabalhar tem trabalho. Né? Mesmo. Às vezes não tem o trabalho que a pessoa quer. Exato. Né? Mas tem outro trabalho. Com certeza, com certeza. E assim, uma coisa que me ajuda muito é
e tira muito a minha ansiedade é ter planejamento, entendeu? Tipo, eu gosto muito de, nos primeiros 15 dias do ano, eu faço meu plano anual já. Tipo, quais são os feriados do ano, eu já coloco, entendeu? As emendas e tal. Aí depois disso eu jogo uma camada, né? Uma layer em cima dos pontos importantes do ano, nesse caso, né? Sim. Quando começa a Copa do Mundo esse ano, eleição que mês que já coloco essa layer para entender o que vai acontecer, o carnaval e tal, aquelas coisas todas, né? E aí depois a layer das missões empresariais que eu tenho, tipo, os eventos que eu vou participar, os movimentos que eu estou fazendo dentro da empresa, né? Que eu tenho responsabilidades diretas, né? Para cumprir. E aí a última layer são as minhas folgas. Eu faço, é a mais importante. Eu faço todas essas camadas para chegar na minha camada de folga, entendeu? Porque, né, a gente sabe, né, a gente que tá ali no dia a dia dos nossos negócios, se parar para ver, a gente nunca para mesmo, né? Se falar assim, a hora que eu tiver um tempo, eu paro. Não, você nunca vai ter tempo. Se você não produzir esse tempo. Encaixar, exatamente. Mas você olhando de cima, assim, falando, opa, nesses buracos aqui eu sei que eu consigo dar uma fugida, então pega e faz esse movimento. Então isso me ajuda muito, cara. Porém o descanso também faz parte. Às vezes você tem uma ideia quando você tá lá descansando, exatamente, né? Surge uma nova ideia, com certeza. Dizem que quando a mente ela tá nesse movimento de flow, né, mais tranquila, é aí que você consegue ter ideias fora da caixa, né, sabe, pensar em coisas... Que tá certo, que tá errado, que tem que arrumar. E se a gente parar, todo mundo pegar a agenda aqui e falar assim, vamos fazer uma reunião daqui 2 semanas, muito provavelmente todo mundo tem a disponibilidade para isso. Mas... E para fazer uma viagem. Às vezes você não abre espaço para isso na agenda. Exatamente. Né? Então... Eu acho que mulher já pensa diferente. Então, eu já me programo minhas viagens muito. Você gosta? Então é isso. Pelo menos 4 no ano tem que ser. Legal, eu acho que esse é o caminho mesmo, sabe? Tipo, tem um livro do Nuno Cobra lá, que ele foi o treinador do Ayrton Senna, né? E ele falava que a nossa mente, a nossa vida é como se fosse um elástico, né? Então você tem que saber até onde você puxa esse elástico para você poder soltar e ele voltar ao tamanho original. Porque se você deixa ele muito tempo tensionado, né, a mente vai deformar, né? Então a nossa mente empreendedora ou de compromissos ou de missões, ela vai até um ponto, cara. Sim. Se você chegar um momento que você não dá esse tempo para você relaxar, cara, o teu corpo vai te parar de alguma maneira, né? Você vai te deixar doente e tal. E eu defendendo as mulheres, vamos dizer que as mulheres tomam conta da casa, do marido, do filho, do cachorro, fazer compra. Tem tudo isso. Vocês têm essa habilidade de conseguir manejar mais coisas ao mesmo tempo do que os homens. Sim. Mas além de trabalhar fora, ainda tem que cuidar da casa, né? Aproveitando então, Francine, já aproveita e fala um pouquinho do que você faz e a sua visão de mercado aí do começo do ano para esse, já dá para ver que você tem bastante experiência também, né? Então, na minha área, o verão, ela sempre prevalece, né? Quando chega o inverno, graças a Deus que aqui é pouco, né? Em Sorocaba é bem pouco, cai o movimento. Mas mesmo assim, a gente sempre procura de uma outra maneira conquistar o cliente, né? Porque não tem só a parte da proteção térmica, tem as películas jateadas, tem de segurança, né, para box, para quem tem criança. Então a gente acaba pegando esse lado. Aí aquelas em tiras assim você faz também? Listrada? Sim, que também. Você consegue ver do outro lado, mas que é mais daí na parte estética, né? Como se fosse divisórias. Exatamente, né? Na parte estética. Daí tem a parte de escritório, tem parte de escola. Então, bem dizer, nunca para. Só para quem realmente não tá querendo trabalhar. Entendi. Né? Assim, que nem dizem, né? Que nem eu aprendi, que meu avô falava. Mas eu também sou igual a eles. Eu procuro não pensar negativo, não. A gente sempre pensa pra cima, né? Sim, importante. Sempre pensando que sempre vai melhorar, que sempre vai ter outra oportunidade, que o governo não vai influenciar em nada, né? Sim. Se a gente parar pra pensar, ficar com depressão e pensando por esse lado, então, vocês têm algum projeto que vocês estão preparando de diferente para esse ano, para dentro da empresa de vocês ou para o mercado, assim? Tem alguma coisa que... Já vou lançar essa para vocês, já vou rodar para eles, né? Mas, assim,
A gente está falando assim, bom, tem que pensar positivo, né? Mas o que será de novo, por exemplo, tem uma coisa que eu comecei foi no começo desse ano, o Ayrton, inclusive, é já um novo membro lá do Guia Conecta, que é um movimento que a gente está criando novo do Guia do Construtor, justamente olhando uma demanda do mercado, né? Eu, há 8 anos atrás, fiz parte do BNI, né? Durante 3 anos, faço parte do Master também, né? O Master Business, que é um outro grupo de networking. E aí, no final do ano passado, uns 3 amigos meus me perguntaram, pô, Marcel, eu queria participar de um grupo de networking, mas queria só um grupo de construção, você conhece? E aí fui procurar e não tinha. Entendeu? E aí que vem, né? Você fala, gerou a demanda. Gerou a demanda, você fala, caralho, cara. E é muito legal isso, quando você... É o que o Sebrae vive falando, né? E vários caras. Escuta os teus parceiros, escuta os teus clientes. Quantas vezes você sai lá da empresa e vai visitar os seus fornecedores, os seus clientes principais, entendeu? Porque às vezes eles estão falando coisas e com dores que são muito parecidas. E aí você tem uma sacada assim, você fala, nossa, às vezes é o mínimo esforço que você faz e consegue gerar um produto novo, melhorar uma renda ou ter uma economia, entendeu? E aí a gente começou em março esse movimento do Guia Conecta. Então é um grupo de empresários só para donos de empresa na área da construção, né? O Ayrton participou do primeiro como convidado e já entrou, né? A gente já está com 23 membros, o grupo, né? Empresas diferentes na área de construção para trazer. Então, é um projetinho novo que a gente trouxe, projetinho assim, né? Projetão, porque, cara... com certeza. Exatamente, a gente tem essa... eu estou estudando muito de uns tempos para cá um negócio que chama tecnologia de construção de comunidades. Isso é uma coisa, assim, muito interessante, que está muito na moda hoje, algumas pessoas estudando sobre isso, só que é uma coisa que é ancestral, né, cara? Tipo, construção de comunidades faz parte, né, da sociedade, de você ter o grupo da galera da igreja, o grupo do pessoal da moto. Então, as pessoas acabam se formando em tribos, né? Sim. Muitas vezes ali. E em várias tribos, a mesma pessoa às vezes faz parte, né? Sim. E existe uma tecnologia por detrás disso, né? E como ativar a inteligência coletiva desses grupos, como trabalhar de maneira colaborativa dentro desses grupos. Então, está sendo uma experiência muito legal, assim, de como que a gente vai construir isso juntos. E aí, queria saber de vocês, o que vocês tem alguma ideia nova que vocês estão trazendo para dentro da empresa de vocês, ou algum produto novo? Lá para nós, o que é interessante, porque a película ela não é um produto que é durável para o resto da vida, né? Então, ela tem uma garantia. Quando chega um período, ela começa a soltar. Então, o nosso projeto é esse, né? De visitar clientes, igual vocês falaram do condomínio, lá na Zona Norte tem uns condomínios também, para você é bem legal. Que são bastante novos. Eu não estou lembrando o nome. Alguma coisa Village Ipanema. Algo assim. É muita construção lá. São casas menores, né? Porque Porto Reserva. Exatamente. Porto Reserva. Exatamente. O terreno acho que é 5x20, 5x25, mas é muitas casas. Sim. Cada vez que você vai lá, tipo, tá explodindo um monte de casa. E igual o Ibiti Royal, que já não é um condomínio tão jovem, né? Sim. O do Passo. O do Passo já tem mais reforma, mais coisas. Sim, tem muita reforma. Aqueles também que tem ali Quem que falou? Acho que ali em Votorantim. Não, aqueles mais antigos, Sunset. Então ali já tem casas que faz muito tempo que tem a película, então ela tá soltando, né? E tem o selinho de vocês embaixo, assim, para o pessoal lembrar que foi de vocês? Carimbo, né? O carimbo. Tá. A pessoa às vezes nem tem ideia que ali tá soltando, comprou a casa de terceiro. Né? Daí o que acontece? Isso é um projeto novo. Legal. Porque tem que ir lá explicar para a pessoa. Reativar esse cliente, né? Sim. Reativar. Na verdade, às vezes nem é nosso cliente, é cliente de outras pessoas, né? Legal. Porque hoje em dia, em Sorocaba, antigamente tinha tipo 2, 3 lojas. Hoje em dia tem muitas lojas. E você tem o cadastro desses clientes seus ou não? Tenho sim.
Às vezes a gente nem imagina, né? O banco de dados que a gente tem de informação. Vale ouro. Esses dias mesmo a gente fez uma troca que já fazia praticamente 18, 19 anos que a pessoa tinha sido nosso cliente e chamou a gente de novo. Que bacana, legal. É isso. E você, Ayrton? Para esse ano, assim, eu comecei o ano contratando. Em janeiro eu contratei mais 3 profissionais, praticamente dobrou a equipe. Hoje o bichão tá na propulsão do foguete, né? Só entre 8 e 9, acho que 9 pessoas hoje. Legal. A equipe. Isso. E inovação. Amanhã mesmo a gente vai para FEICOM. Tem outras feiras que vão ter esse ano. Já fui na Rental Fair. Pesquisando um segmento de máquina média, que é mini escavadeira, perfuração de solo. Aquelas plataformas elevatórias. Plataforma tá no elétrica, né, cara? Porque, inclusive eu comprei uma desse tamanho, assim, pra pôr na minha mesa. Tá pro segundo semestre, a gente... Tá na visão ali já. Pro segundo semestre, a gente quer ter pelo menos 2 ou 3 para começar um Quanto trabalho. É cada uma daquela ali? 1,5 milhão? Não, cara. Você vai ter aí aquela que é articulada... Parece portada a partir de 200 e poucos mil e vai chegar em 800 mil. E você tem a tesoura, que é um investimento aí em torno de 100, 150 mil. Legal, cara. E é uma mão na roda do cacete, né? Isso aí, porque, pra ficar... eu tenho um parceiro que ele só fecha a execução do serviço dele se o cara que tá contratando o serviço alugar também a plataforma. Sim, porque se tiver que colocar andaime, o custo pra... deslocar os andaimes e tal, não vale a pena o serviço, daí ele tem que cobrar mais caro, aí não vai demorar mais. Você vai ter... Depende do serviço. Né? Exatamente. Você passa na estrada, você vê muita indústria mexendo na fachada, com aquelas plataformas. Sim. Agora, uma construção dentro do condomínio, você não vai ver um equipamento desse. Então, tem vários nichos. Você muda um pouco o nicho. No Ministério Público, ali no Campolim, esses dias eles estavam fazendo uma obra. Aí eles aproveitaram e trocaram a película, que era jateada. Aí trocaram e os funcionários utilizaram a plataforma. Bem mais prático, né? É mais prático. Agora seguro, aí tem questão de norma de segurança. Então tem várias exigências também do lugar que não deixa ser diferente. Tem isso também. Legal. E feiras que você vai participar esse ano, tal, você já criou uma estratégia assim? Você fez algum planejamento esse ano? Ainda não? Para o ano todo, você tem alguma coisa? Fala que ou você fiz... não é... lá, vamos ver se o cara... Eu falei, eu vou na Rental Fair, FEICOM, Concrete Show e Analog. Se eu não me engano, os nomes são esses. Me desculpe se eu estiver... por exemplo, eu cheguei sexta-feira, o meu fornecedor falou, você não vai estar na feira? Eu falei, qual? FEICOM, quando? Semana que vem? Eu falei, eu ia descobrir que era semana que vem, porque é tão perto, né? A gente tá em São Paulo, 90 minutos, vou lá, volto. Sim. E é legal, a feira é legal, por exemplo, eu fui a gente conseguiu fechar negócios na feira. Legal. Geralmente tem promoção, o equipamento está sendo vendido em 12 vezes, preço promocional na feira, tem lançamento, então tanto é que eu vou com o meu mecânico. De toda a minha equipe vai eu e o mecânico amanhã. Legal. Teve umas que a gente teve treinamento comercial, tem muita coisa para aprender. Tem. Então a gente vai para descobrir novidades porque o mecânico, porque a gente vai para o que tem de novo, como vai ser a manutenção disso. E principalmente, vem muita coisa da China. Eu estou preparado para a hora que começar a quebrar, porque vai quebrar. Esse meu mecânico já sabe como que funciona. Então hoje é uma preocupação com o equipamento nessa questão porque técnica. Tem que ser equipamento parrudo, né, cara? Sim, equipamento bom para alocar. Senão 3 locação acaba. Né? E tem equipamento que é 1 milhão, ou 500 mil e o de 100. Exato. Mas aí... Dá para pôr na balança. Legal. Quanto que esse de 100 vai me dar de manutenção? Eu tenho um mecânico aqui. Eu consigo fazer uma peça na usinagem, no torno? Eu consigo repor que rápido. Você vem da mecânica também, né, cara? Putz, isso é um diferencial seu muito grande, A minha empresa, ela surgiu como usinagem caldeiraria. Trabalhamos dentro da Case. Fiquei eu fiz mecânica geral no Senai aqui. Eu fiquei 5 anos na Case, eu colocava mão de obra, eu não colocava as máquinas. Mas eu trabalhava com tudo isso lá. Boa. Então agora é buscar essas inovações. Esse que é o plano para o ano. Inovação e seguir áreas
que conversam, mas são diferentes. Que nem a plataforma é uma visão, mas ela é diferente. Tá, legal. E você, Rogério? Bom, vamos lá. Da minha área, cara, o container, ele, apesar de não ser, não tem 100 anos, 200 anos de existência, né? Mas ele é um produto muito tradicional. Então, assim, você inovar dentro dele para essa área de locação é mais difícil. Então, a gente tem um produto que a gente tem conseguido atender as construtoras, que é um stand de vendas, né? Então, num container de 20 pés, que ele é bem utilizado. Muitas vezes, quando a construtora já terminou aquela primeira onda grande de vendas, então ela precisa realmente de um espaço menor, às vezes até já iniciou a obra dentro do canteiro, então, de fato, precisa de um espaço menor, então ela consegue usar um container nosso com essa ideia de utilização, né? Sim. Mas... Aí, tirando um pouquinho dessa parte de produto, falando um pouquinho como empresa, a gente tem algumas filiais que estão espalhadas hoje pelo estado de São Paulo, né? Tá. Principalmente ali interior, Baixada Santista, sul de Minas também, a gente tem em Pouso Alegre. Então, para reforçar essa nossa presença, a gente está, esse ano, no final do ano passado, já inauguramos São José do Rio Preto. Nós chegamos a ter essa unidade há uns 10 anos atrás, mais ou menos, e agora estamos retomando para essa região. E Ribeirão Preto também agora está sendo inaugurada nesse mês de abril. Então, retomando também essa nossa ampliação e participação aqui dentro do interior de São Paulo, que a gente entende que, assim, tem uma atividade muito forte, né? Então, e o container tem essa questão, não dá para eu estar muito longe do meu cliente. Então, por conta da questão do frete, então, se não encarece muito o meu produto e eu fico não mais competitivo. Então, por isso que a gente tem essas nossas filiais, são as nossas bases, para que a gente possa estar cada vez mais próximo do nosso cliente. Então, como um projeto aí, ou essa parte de investimento, é isso. Então, a gente está colocando 2 novos pontos aí no mapa para começar a atender também mais forte nessas áreas. Legal, isso aí, gente. Acho que esse é o caminho, né, de crescimento. Agora, a gente falar exatamente com o público que tá assistindo aqui, para o cara que está construindo e reformando, ou para o cara que vai construir e reformar, para quem está com a sua casa já pronta, dentro da área de vocês, tem alguma dica, algum storytelling aí, alguma história que aconteceu com vocês, que foi, às vezes a gente contar uma história, às vezes que é de uma coisa errada que aconteceu, às vezes ensina muito mais do que você, né? Então, o que vier na cabeça de vocês, fazer uma rodada do que vocês lembram aí que vem. Já começar direto com você já, Rogerião. Vamos lá. Cara, eu acho assim, como dica, a gente vê muitos clientes buscando essa solução do container. Um dos pontos que é mais recorrente assim, que a gente recebe é a questão da segurança, né? A gente sabe que cada vez mais a gente tem visto isso como um tema até nacional, né, da segurança dentro das obras. Então, muitas vezes uma terraplanagem, é um local ermo ali que à noite você não tem muita segurança, então vai acabar roubando uma ferramenta. Se for alugada, você ainda tem também esse prejuízo, vai ter lá um problema com quem você tem alugou. Sistema de alarme junto também que vem com o container? Dentro do container não. Tá. O cliente pode instalar caso ele queira durante a permanência do container, mas o ponto principal é a robustez, né, do container marítimo. Que ele é todo em aço cortem, então, a não ser que o cara realmente ele queira colocar lá uma esmerilhadeira, uma lixadeira para poder abrir esse container, mas assim, certamente vai chamar muita atenção, vai chamar mais atenção do que, de repente, ele vai buscar outras obras que estejam mais vulneráveis. Então, acho que esse ponto da segurança, acho que ele entra como uma dica, e da praticidade também, né? Por ser algo, você pode contratar hoje algo que daqui ali 2, 3 dias já está na sua obra e você já consegue começar a trabalhar. Diferente de outras estruturas que você tenha realmente que montar, e aí você depende de sol, de chuva, de tempo, de mão de obra, enfim. Então, acho que essas seriam talvez as duas principais dicas aí. Cuidado às vezes, a dica maior né? Cuidado com o pedreiro, às vezes, que vai falar, não, coloca só a madeirite que dá certo, porque realmente
tem roubos de ferramentas e de materiais, né, em obras. Se as pessoas começam a construir, principalmente em bairros, né, em lugares abertos, até mesmo dentro de condomínios, o pessoal gosta de colocar os containers, né, cara? E fica mais organizado e tudo mais. Eu ia chegar nesse ponto da organização. Acho que, assim, isso também é um outro ponto. Cada vez mais a gente está preocupado com como a gente gasta o nosso dinheiro, né? Sim. E é como as empresas também investem o seu dinheiro. Então, a gente vê muitos casos de empresa que às vezes até tem o material, mas ela continua comprando no mercado porque ela não tem uma estrutura organizada de estoque, de armazenamento do material que ela vai utilizar naquele canteiro de obra. Sim. Então, a própria questão da organização dentro de um canteiro, então você ter as coisas identificadas por container ou por área, enfim, eu acho que isso facilita e acaba no final sendo uma redução de custo para ele na última linha ali da obra. Então, essa parte da organização que muitas vezes a gente vê gente deixando isso um pouquinho de lado, não dando o valor correto para esse tema, mas que a gente sabe que com uma organização melhor, certamente ele vai ter melhores resultados. E banheiro tem dentro desses containers também ou não? Também temos. Temos tanto container almoxarifado com banheiro, com vaso, pia e chuveiro também, como também container preparado só para vestiário. Então, eu estava até comentando com a Ayrton aqui em off, de que a gente tem um modelo que ele é um vestiário com 5 chuveiros, 3 vasos, 2 mictórios e 2 pias. Então, assim, ele já atende um efetivo grande dentro da obra, né? Dentro dos padrões das normas e tudo mais. Então, assim, ele consegue atender uma quantidade boa. Legal. Agora, se é uma obra menor, dá para você atender com um container e somente um banheiro. Ele vai servir super bem também. Porque talvez a dica principal se você nunca construiu e reformou, saiba que você vai ter que chegar nesse momento, né? Você fez o nivelamento do seu terreno, vai começar a construir, você tem que pensar no lugar onde vai guardar as ferramentas, onde vai ter o banheiro ali então precisa pensar nisso, né, Rogerão? E é essa solução que você traz, né? É isso aí. Boa. E você, Francine? Tem alguma? A minha dica sempre quando a pessoa está em obra, na parte do acabamento, na parte do piso, né, já incluir a película. Porque depois que passa essa fase, daí a pessoa fala, agora minha casa está quente, agora tô sofrendo de calor, agora vai ter que colocar um andaime aqui, vai bater na parede, vai estragar a parede. Então, já incluir nesse tempo da obra, nesse momento, já incluir a película. Que é um espaço de tempo bom para o cliente e também para nós, né? Legal. Que aí a gente já consegue executar o trabalho com mais praticidade e mais rapidez. Entendi. E dá para já colocar o vidro, instalar o vidro com a película já direto? Dá ou também, não? é melhor ainda. Quando o vidraceiro fechou com o vidraceiro também, já pode ir lá. Igual a gente teve uma cliente que queria colocar no teto. Uma sala de jantar e no teto. A película. A película. Daí, antes de instalar o vidro, o vidraceiro já levou o vidro até nós, Que já legal. fez a instalação, esperou a secagem, né? O tempo ideal para secagem, para não dar problema, e ele levou lá e colocou. Vocês devem ter bastante parceria com vidraceiros aqui Sim, de Sorocaba, sim. né? Isso é um parceiro estratégico, né? Legal. Aqui Na verdade, antes da gente trabalhar com película também, a gente trabalhava com jato de areia. Lembra antigamente que tinha isso? Sim, Então, legal. que agora já saiu de moda, Saiu, né? Mas a gente trabalhava com jato de areia e a película. Que legal, bacana. E você estava falando aqui antes da gente começar a gravar sobre o problema que dá nas cortinas, né? Exatamente. Eu acho que isso é uma boa, você dar essa dica. Explica de novo E pra não gente. também só nas cortinas, também em bebidas, né? Tem clientes que têm, como que fala? Adega, né? Tem barzinho e o sol bate ali. Teve até clientes que já perderam a bebida, planta, móveis, tapete. Deixa eu só contextualizar. É que assim, essa câmera aqui, quando você vai dar alguma dica e você quer falar com o público, você olha para aquela câmera, eu e você, entendeu? Tá E o Rogério e o Ayrton tem que olhar para aquela câmera ali. Às vezes você quer falar com o público, você faz assim. É que a gente quer falar para você. Não, mas tranquilo. Mas assim, só para contextualizar, né? Vocês estão começando a assistir agora. A Francine comentou o seguinte, que em muitas casas a gente tem aquelas cortinas grandes, né, nos vãos livres de casas, e as pessoas colocam aquelas cortinas blackouts grandes, né, para tampar o sol,
né, que vem do vidro. Na fachada. Da fachada. Na maioria das vezes é a fachada da casa, né? Que a pessoa coloca a cortina e acha que isso daí já é o suficiente, não coloca a película. Isso. E aí passam uns meses e o sol, como esquenta muito e o vidro potencializa o efeito do sol, começa a apodrecer a cortina pelo excesso de sol. Então, agora contextualizando, dá a dica final. Então é importante, antes de terminar a obra, na parte que está do acabamento, pensar em colocar uma película ali para ajudar na parte não só estética, na privacidade e também no conforto térmico, para não estragar os móveis, a cortina, o estofado. Teve até clientes que reclamou do estofado. Não, imagino. O estofado, né, acaba... Fica ali direto. Pode ser de tecido ou couro, acaba danificando. Não adianta esperar dar o problema para daí te chamar. Exatamente. Né? Exatamente. Aí já perdeu o móvel. Tem que chamar o tapeceiro, tem que chamar, né? Não vai parar na película. O Rafael das cortinas. É verdade. Cortina nova, tapete novo. Aí o marido fica bravo, né? Sofá novo. A mulher gosta, né? A mulherada ama. Você pode dar a casa inteira. Mas daí, no final, quem fica bravo é o marido. E assim, e o que você falou, né, Francine? A Jap Filme tem toda essa assessoria essa estrutura de ir lá, tirar a película, ou se não tem, colocar do zero. Remover a antiga, colocar uma nova, caprichar no acabamento, né? Tem quantos tipos de película hoje no mercado? É muito tipo? Tem em média aí 20 películas. Porque agora também tem uma inovação, né? Que é a nanocerâmica. Que ela é escura por fora e por dentro ela é mais clara e retém mais o calor. Que é 99% da retenção do calor. Caramba, que é o UV... 99? Chega a economizar ar-condicionado. Olha só. Pô, imagina fazer um cálculo desse dentro de uma indústria que está com pele de vidro ali. Sim. Pela a economia que ele vai ter com ar-condicionado, vale muito a pena tirar e fazer essa aplicação. E ela tira a claridade tudo, não? Tira a claridade. Tira os raios UV e que é o ultravermelho, né? E o infravermelho. Boa. Que danifica até a pele, né? Que a gente Total, legal. Quem tá ali direto. Igual ontem mesmo eu fui até uma empresa que Seire no Brasil, que era na parte do administrativo. Eles estavam conseguindo enxergar para trabalhar. Porque o sol agora começa a ficar muito baixo, né? Então a visão já tem a película lá, mas antiga, tipo, tava muito completamente sem desbotado. nada. Aí ele teve que... a pessoa não consegue trabalhar. Ele falou, moça, a gente tem que dar um jeito aqui, né? A gente não consegue enxergar nada. Nossa. Aí eu coloquei uma amostra para ele e falou, essa daí tá ótima. Vamos fechar nessa. Legal, é isso. E você, Ayrton, o que você dá aí de dica pro pessoal? Você sabe que foi todo mundo falando, eu tive tempo de pensar, né? e assim, uma dica que eu acho que é fundamental é conheça a sua obra, o equipamento, o mínimo, né? Porque você trabalha com construtor, tudo bem, ele sabe, ele até me ensina em muitos casos. Mas conheça um pouco do equipamento. Eu trabalho com muito equipamento elétrico, de perfurar, de compactar, de cortar. E eu diria assim, o dono da obra, junto com o empreiteiro, tem que se informar bastante em termos de equipamento. É claro que a gente está lá para dar uma assessoria. Porque a gente consegue otimizar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo mais prático. Eu posso alugar um equipamento X por 4 dias e resolver meu problema, ou eu posso não ter alguma informação e alugar por 15 dias para resolver o mesmo problema. Então, tentar conhecer o máximo e otimizar. Mas não assim, o que hoje a gente oferece? É como se fosse uma consultoria. Algumas empresas de locações já trabalham assim. Então, a ideia não é, eu preciso de um martelete de 3 quilos, manda para mim. A primeira pergunta, vai usar para quê? Qual que é a aplicação? Então, peraí, que talvez esse seja melhor, mas daí, mas o meu pedreiro falou que é o outro, falei, então tá bom, você quer que eu vá até a obra, visita, eu mando os dois, a gente combina e tal. Então, eu acho que isso é essencial. É claro, eu prezo que as pessoas sejam autônomas, né? E quanto mais informação, melhor. Sim. Mas a gente tá lá para isso também. Então, eu acho que esse é
evita muitos erros, evita custo desnecessário na obra. Então a gente já está falando de onde o dono da obra está olhando, no custo, no tempo. E você sabe se o cara é construtor, eu participei de um bate-papo um tempo que ele falava disso, o cara construía predinhos, né, para vender. E aí entrou no mercado aquela máquina que faz os interruptores, sabe? Que você fura na parede já com... Na caixinha. Quadrado certinho. O quadrado certinho que você coloca a caixinha de luz, entendeu? E aí, a conta do cara foi justamente essa. O custo que eu vou ter com a mão de obra para fazer as caixinhas em cada coisa lá e tudo mais, versus o aluguel, nossa, ele economiza um tempo de homem de trabalho ali gigantesco. Tempo, dinheiro. Então, eu acho legal isso que você colocou, Ayrton, que assim, você vai começar a construir e reformar na sua casa. A gente sabe que a pessoa que começa a construir e reformar, o cara fala, nossa, ele mergulha num universo novo, ele fala, né, piso quente ou frio? Nem sabia que tinha essa diferença, né? Sabia. Cano de água quente, água fria. O pessoal fica doido. Por isso que o Guia do Construtor ajuda muito nesse sentido de facilitar a vida do cara, trazendo opções e tal. Mas é importante o cara que está construindo e reformando, essa dica é muito boa, em conhecer um pouquinho que seja o mercado, né? Começou o começo da obra, entende um pouquinho o que é terraplenagem, o que se faz, terreno de aclive, declive, sei lá, né? Máquinas, quais as dicas básicas na hora que eu for alugar máquina e equipamento, até para você não cair em furada. E saber coisas novas que estão entrando no mercado que pode facilitar a sua vida, né, Ayrton? Isso, e não só para vender o peixe, mas procure alguém que saiba, e a gente tá lá também para oferece. Eu adoro compartilhar conhecimento, porque eu também estou aprendendo o tempo todo. Então, esses dias eu tenho um exemplo eu tive um exemplo, por exemplo, a gente aluga perfurador de solo, que ele substitui as máquinas pesadas em alguns cantos que a máquina não chega. E esse cliente era para fazer o muro, depois ele ia ter a escavação principal lá, e não ia. Chegava em 70 centímetros, não ia. A gente foi lá, trocou a broca, não ia. Peguei uma máquina bruta, 10 cilindradas a mais, que o mercado tem umas máquinas pequenas, né? Não ia. Daí eu falei, meu funcionário passou o dia lá com o cara furando, resolveram o problema. No outro dia chegou o concreto, deu tudo certo. Cara. Mas para não ficar também a má impressão, né? Nossa, me alugaram uma máquina que não serviu. E não era o solo que ele não era preparado para uma máquina manual, e sim uma interferência mecânica ali com trator e tal. Mas a gente, é meu cliente, segunda locação, eu falei, eu vou falar pro cara, chama um trator, tô levando minha máquina embora? Não, a gente tá junto, tá no BO. Legal. Vamos perfurar isso aí. Daí foi funcionário, foi outra máquina e deixei o cara trabalhando o dia inteiro lá. Legal. O que eu ia adicionar é que, assim, eu acho que é um gancho até, é do cliente procurar conhecer um pouco melhor a empresa que ele tá contratando. Sim. Porque muitas vezes a gente fica nessa parte só do leilão de preços e às vezes você acaba alugando uma coisa errada que não vai te resolver, mas aquele cara lá tinha um preço mais barato e às vezes não é por aí. Eu acho que esse atendimento que o Ayrton trouxe, que é um diferencial dele, por exemplo, e que a gente vê no mercado que muitas empresas não têm, e ao não ter, elas criam esses problemas para o cliente. E aí ele já vem com esses vícios, com essa ideia de que, todo mundo quer só passar os outros para trás. Então, assim, tirar um pouquinho dessa marca de ficar só olhando o preço ali, só ele, mas entender um pouquinho, abrir a cabeça e ouvir um pouquinho do que as próprias empresas vão te trazer como solução. Porque não é todo mundo que quer enganar os clientes. Às vezes a gente quer ajudar, mas às vezes o cliente não tá com o ouvido, com a xícara vazia ou com o ouvido aberto para ouvir isso, né? Para entender. Então, talvez um pouco mais de informação. É difícil, talvez, a pessoa virar especialista naquilo que ela tá alugando. Ela não vai ter tempo ou não vai ter saco até, às vezes, para isso. Para fazer. Mas ela ter essa proximidade com o fornecedor que ela escolheu, isso certamente vai ajudar ela na obra. E cai muito naquilo, né? Quanto mais a gente quer disseminar conhecimento, isso é um fato, né? Mais a coisa vem para você de volta, entendeu? Você não tem medo de trazer o conhecimento, de falar a real das coisas, de dar a dica certa, né? E isso é uma premissa, inclusive, do mercado online,
né, desse movimento online, que é gerar conteúdo que seja interessante. Uma coisinha. Eu observo muito assim, ó, quando o cliente liga, né, primeiro contato ali. Primeiro contato, ele acaba querendo não falar onde ele mora. Porque quando mora em condomínio, eles acham que vai cobrar mais caro. Né? Daí pergunta, onde você mora? Ah, moro aqui na Zona Norte. Ah, mas qual o endereço? Ah, aqui tal lugar. Ele deixa pra falar por último que mora no condomínio. E porque eles têm medo, porque acham que a gente vai aproveitar, né, do momento. E não é, né? E você provavelmente tem uma tabela, né, que você vai seguir. Claro. Então, assim, muitas vezes independe de onde ele mora. No bairro, apartamento, é mesmo valor. Exato. Né? Exatamente. E é lógico que vai depender, por exemplo, da questão técnica da aplicação, né? Sim. Uma indústria que precisa alugar um equipamento diferente para fazer, né? E tudo mais. Então, isso é uma coisa. É compartilhar a informação, não ter medo de colocar a cara a tapa ali, né? De gerar conteúdo. Eu sei que às vezes ficar gravando coisa e tal, dando dica, mas isso é muito bacana. E assim, as pessoas querem saber os bastidores das coisas, sabe? Isso é uma coisa que é legal, porque você vira uma referência daí na área, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu aprendi muito nos últimos tempos. E também a questão... A gente estava falando sobre a mão de obra, né? A gente já está indo para os minutos finais aí do podcast, que a mão de obra é uma problemática, não só no nosso mercado da construção, mas isso falando de Brasil, de mundo, né? Outros países também têm. E existe uma visão de que às vezes o pessoal fala, mas eu não vou ficar ensinando o pessoal aqui dentro, porque daí vai virar meu concorrente e tal. E muita gente tem essa visão, às vezes, pequena, e eu vejo que as empresas maiores e as empresas pequenas também, que têm uma visão próspera, eles são eternos treinadores do mercado, entendeu? E o cara não tá nem aí. Sabe? Você quer aprender sobre isso aqui? Vem cá, você vai ser o melhor. E sem preocupação se o cara vai sair, vai montar outro e tudo mais. Porque ele é o cara que está ensinando. Então, se ele já é o professor, por si só, o mercado já vai saber de onde está vindo as coisas, entendeu? E aí os melhores clientes, as melhores oportunidades. Então, essa visão, assim, é uma visão que eu acho muito legal também. Porque... se a gente não tem dentro da nossa organização essa visão de querer estar sempre ensinando, sempre ter ali uma vaga de um jovem aprendiz junto, alguém mais novo, aprendendo com o cara mais velho e tudo mais, parece que não tem uma reciclagem das coisas. A gente nunca sabe o que pode acontecer ali na frente, né? Alguém tem uma coisinha, mas o outro já estava ali sendo treinado e tal. Então, eu queria fazer uma rodada bem rápida da visão de vocês sobre isso, entendeu? E para a gente poder já encerrar já o nosso bate-papo aqui. Quer começar, Ayrton? Vamos lá. E por coincidência, eu vou estar na LEC semana que vem e vamos estar falando sobre isso. Tá. Uma das perguntas você contrataria a geração Z? Daí quando veio para mim, eu falei, deixa eu estudar um pouco quem é a geração Z. Aí fui lá, olhei, da minha empresa metade é a geração Z. Aí eles falam, não tem compromisso, são exigentes, querem cobrar, não aceitam qualquer coisa, umas coisas. Eu falei, poxa, mas essa geração está ajudando a minha empresa a melhorar. Né? Daí eu pensei assim, como veio uma revolução desde o fogo, revolução industrial, as coisas foram evoluindo, essa geração e a próxima ela vai ser diferente. A gente não vai conseguir engessar a empresa no formato que eu aprendi com meu pai ou com meu avô. Então a gente tem que estar preparado para essa geração. E vão falar, vai ter menos emprego, vai ter mais robô, em vez de eu construir um equipamento ou criar uma fábrica com 100 funcionários, eu alugo equipamento. Eu também já estou fazendo parte desse movimento. Mas eu tenho ali 10 ou 9 funcionários que eu consigo deixar motivado, enganjado no projeto. Então, eu acho que acaba vindo pro empresário essa responsabilidade de o mercado está com pouca mão de obra, está difícil, a molecada é diferente, é computador, é celular,
Tá, mas onde eu encaixo um menino que usa celular o dia inteiro na minha empresa? Não sei, no marketing, alguma coisa a gente vai ter que fazer. Não dá para voltar atrás. Fala, não, eu quero do jeito que era antes. Não vai acontecer. E é doido, porque a cada 10... é a gente se adaptar, né? E a cada 10, você pegar jovens ou meninas, não são os 10 que gostam só de ficar no celular ou só de ficar no computador. Tem a galera que gosta de fazer trabalho manual, que gosta de ver. É difícil encontrar essa galera, mas existe. E aí que tá. Qual o esforço você está fazendo para fazer esse garimpo no mercado? Para estar ali naquela eterna busca para você não ficar parado, né? Então é um pouco disso, né? Sim, tem uns que gostam de conversar, tem uns que gostam de ir lá manusear equipamento. Exato, tem ficar quieto lá, mexendo nas máquinas, né? Então é esse que é a diferença. E você? Cara, queria abordar duas coisas. Uma é, a gente sempre fica no dilema de investir nos funcionários, né? Nos colaboradores. E é aquilo, se você não investe, ele vai acabar sendo menos qualificado e prestando um serviço para os seus clientes de pior qualidade. Então é uma falsa ilusão de que a gente está gastando dinheiro ou às vezes está colocando dinheiro numa pessoa que ali pode daqui a pouco sair, né? Nem acabou ali aquela capacitação, aquele treinamento, aquele curso e sair para ir trabalhar num concorrente, abrir o próprio negócio dele. Então eu acho que isso daí a gente tem que pensar mesmo com essa cabeça de você está treinando, você está contribuindo para o mercado, amanhã ou depois ele pode sair sim, como amanhã ou depois ele pode virar um supervisor dentro da sua empresa, ele pode treinar outras pessoas, então assim, acho que na minha cabeça é um caminho sem volta, assim, a empresa é um papel até social dela nesse sentido de treinar realmente as pessoas e possibilitar talvez um plano de carreira dentro da empresa ou que ela saia e vá conquistar outros lugares. É uma eterna escola, né? Sim. A empresa vai ter que ser uma eterna escola. Exatamente. E a segundo ponto, acho que é muito dentro dessa questão da evolução. Talvez a gente fale hoje de que as pessoas, a geração é diferente, mas assim, desde quando eu nasci também eu ouço que a geração anterior era melhor e agora que vem essa nova geração tá complicado. Então assim, acho que isso é um senso comum que acaba se repetindo muitas vezes e a gente fica muito preso nisso. Da mesma forma que os nossos colaboradores mudaram, os nossos clientes também mudaram. Então eu preciso às vezes de pessoas na mesma mentalidade, com o mesmo perfil para interagir, para atender pessoas de uma nova geração. Então, então, assim, não é que não vai ter espaço, eu acho que vai. Assim como, por exemplo, alguns anos atrás a gente ouvia falar que pessoas que já estão numa idade mais sênior, elas não vão ter mais espaço no mercado. E a gente vê hoje, muitas vezes, empresas buscando pessoas que já estejam numa idade ali, sei lá, acima dos 60, que poderiam estar aposentadas, talvez, mas que querem ainda, têm gás, têm energia e vontade de estar dentro do mercado. Então, acho que qualquer máxima hoje que a gente vê, não dá para acreditar 100%. A gente tem que confiar um pouco no nosso instinto, na nossa vontade e fazer, de novo, o papel social que todas as empresas acabam tendo. Sim, boa. É a mesma coisa também falando de tatuagem, né? Antigamente via tatuagem que ficava já assim, né? Sim. Agora você vai no banco, o cara tem tatuagem aqui, aqui. Só não tem no rosto. Exato. Mas no resto, e isso né? não faz dele uma pessoa, né? Pior ou melhor. Exatamente. Mas antigamente você ia contratar, já olhava. E acho que não é boa gente. Né? Ver como é, né? Como muda as coisas. Eu cheguei a ter pessoa na empresa que ia de manga comprida todos os dias porque tinha receio de mostrar que tinha tatuagem. E uma vez eu encontrei a pessoa fora da empresa e aí falei, cara, que besteira, isso daí não te define. Né? Sim. O corte do cabelo, né? Exatamente. A falta de cabelo. Nós estamos juntos. E você, Francine? Então, lá na nossa empresa, a gente já até deu curso já. Ah, legal. Para crianças, jovens carentes, né? Teve uma época que meu ex-marido, ele chegou a dar curso. Boa. E era bem legal. E que até alguns deles trabalharam anos ali com a gente e depois conseguiram ter o próprio negócio. Que legal. E agora são amigos e parceiros nossos. Quando a gente não consegue oficializar aquele trabalho, eles vão lá. Terceirizados a gente passa para eles. Olha, então, que legal. ficou bem legal. Eu acho que tem que dar oportunidade para todo mundo, né? Exato. Igual tem mulheres já que estavam nesse filme. Nossa, que legal. Aí, por exemplo, tem cliente que fala, eu adoro que venha. Mas tem umas que falam, mas ela sabe? Ela vai conseguir? Ela vai conseguir subir em cima do andaime? Né? Eu falo, mas mulher é mais ainda delicada, mais caprichosa. Então, você tem que chegar a conquistar até o cliente. Fazer. Igual também, quando depende da residência que vai, tem até que saber que funcionário enviar.
Porque tem cliente que tem preconceito. Imagina. Né? Igual outro dia uma falou assim, a gente foi lá, a mulher não deu nem água pra nós. Nossa. Minha água acabou, daí eu falei, acabou a água na minha casa, não tem água. Então é complicado, você tem que saber até quem enviar para o cliente ficar satisfeito e o funcionário também. Exatamente. Né? Esse negócio das mulheres na construção é um negócio muito interessante. Eu até entreguei um material aqui para vocês aqui, esse folder. Esse é um projeto que a gente tem junto com o Sebrae, o Senai aqui em Sorocaba, que chama Elas na Construção. É um projeto que está indo para o 4º ano já. É formação de mulheres na construção civil, formação de mão de obra para mulheres na construção civil. A gente já teve alguns cursos de pintura, de elétrica, de steel frame também para mulheres. Tem a parceria com os CRAS, com a Mulheres em Vulnerabilidade, né, aqui na cidade. E é muito legal, porque o que eu estou percebendo é que tem uma tendência muito grande, mulheres independentes morando sozinhas nos seus apartamentos e preferindo que mulheres vão fazer os serviços dentro das casas delas, né? Então, se ela tivesse a opção em contratar um pintor ou uma pintora, ela ia escolher a pintora provavelmente. Ou para trocar um ventilador, alguma coisa, uma mulher que entende de elétrica. Já tem bastante mulher de aluguel agora, não é marido, mas é mulher. Exatamente. Então, isso é uma tendência de mercado, inclusive até um spoiler aí, talvez no futuro próximo a gente tenha a opção dentro do guia do construtor, igual o Uber, né? Que você escolhe o homem. De móveis, já tem que você escolhe a opção, um filtro dentro do aplicativo do guia do construtor, do site, e você acha mulheres dentro das áreas para você selecionar também. Então, isso é uma tendência e cada vez mais a gente precisa apoiar projetos assim, né? Isso é bem importante. Lá mesmo já teve instalação que a pessoa falou, mas não tem mulher. Então. Né? Porque ela mora sozinha no apartamento e ela falou, como que eu vou ficar com o homem aqui num período à noite, né? Que ela chegava à noite. Exato. Tem mulher. Ótimo. É isso, gente. Então, queria agradecer imensamente a presença de vocês aqui hoje. Vou fazer uma rodada final para vocês falarem um pouquinho onde encontra vocês, redes sociais ou o site, enfim, para quem quiser conhecer mais do trabalho de vocês, aonde que pode estar encontrando. Francine, se quiser começar. A gente encontra na rede social no Instagram, né? Japfilme Customs. E também no Facebook. E a gente é localizado na Avenida Ipanema, 419, dentro do posto da Shell, e ao lado do Bradesco e ao lado do Fabre. Boa. E muito obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui com vocês. E desejo boa sorte para todos nos negócios e muita prosperidade. Legal. Legal, Marcelzão. Começar falando aí, agradecendo, né, mais uma vez pelo convite de estar aqui. Como você colocou no começo, a gente é parceiro de longa data e incentivar mesmo e enaltecer as tuas investidas aí nessa área da construção civil. Você é um cara que procura sempre agregar, né? E trazer as pessoas para andarem junto. E acho que isso é muito bacana. Então, te parabenizar por isso. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a gente, acho que fica aberto, como eu falei para os meus colegas aqui, uma visita lá na Compass. A gente está ali na Aparecidinha, né? Dr. Antônio de Souza Neto, 611. Então, fica à vontade, pode ir lá conhecer, entender um pouco mais desse mundo dos containers. Eu garanto que é curioso e é interessante. E nas redes sociais, o veículo que a gente mais utiliza é o Instagram para colocar, né, um pouquinho do acompanhamento das obras, muitas vezes ali mostrando um pouco do making off durante o processo de fazendo um projeto ou entregando um container. Então @Compass Containers e pelo site, né, compass.com.br também, então tem bastante informação, pode chamar a gente lá no WhatsApp, enfim, fiquem à vontade e foi um prazer aí participar junto com vocês. Boa. Bom, o nosso é @maquinaobra, você vai achar o Instagram, o Facebook, maquinaobra.com.br. E aí os contatos, geralmente WhatsApp, tanto para assessoria, conversa, bate-papo, locação. E estamos em Votorantim, ali próximo ao condomínio Sunset, atendemos Sorocaba, Votorantim bastante, Sorocaba, região. E agradecer esse contato, assim, eu venho de setor mecânico, equipamento há muitos anos, mas a construção me pegou há 2 anos atrás.
E eu não saio, eu gostei, e aí fui encontrar o Marcel agora, já há um ano atrás, mas eu senti que não era o momento. Esse ano acho que a gente vai trabalhar bastante junto. E agradecer mesmo, porque essa recepção, esse apoio ao setor que você dá, e principalmente eu estou sentindo na pele, porque eu falei, não, agora é o nosso ramo, vamos diversificar, vamos alugar na construção e tal, e em 1 ano e meio, 2 anos agora que a gente vai fazer, é muito novo, e tudo que eu tive de conhecimento através do guia, através do Conecta, então tem auxiliado muito. Eu acho que você está de parabéns por esse trabalho e só vai melhorar. Gratidão demais, pessoal. Acho que para quem não conhece, né, quem está assistindo aí não conhece, o Guia do Construtor é uma ferramenta que a gente criou para facilitar a vida de quem está construindo e reformando. A gente está há 25 anos aí no mercado, facilitando a vida do cara que está com uma obra, uma reforma, buscar os melhores fornecedores, os melhores produtos e serviços. Hoje, a gente tem muito forte o nosso site, o aplicativo do Guia. Lá você tem ferramentas para dar mais velocidade para suas cotações, né? Múltiplos orçamentos, você pede vários orçamentos com um único clique para facilitar a sua vida no dia a dia da obra, e principalmente as avaliações dos fornecedores, né? Então, a gente pede muito para que as pessoas que usem o guia avaliem os fornecedores. Os mais bem avaliados ficam entre os primeiros, né? Então, você tem ali boas referências, né, para contratar os melhores produtos e serviços. Então é isso, pessoal. Esse foi o Fala Construção de hoje, o podcast do Guia do Construtor, edição especial, celebrativa esse ano dos 25 anos do Guia do Construtor. Gratidão à presença de todo mundo hoje e até uma próxima. Obrigado.